podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. PBL significa Problem Based Learning e é a sigla que identifica um método de aprendizagem que começou a ser usado em universidades do Canadá e da Holanda na década de 60 do século XX. Trata-se de uma abordagem de ensino centrada no aluno que visa a construção do conhecimento a partir da discussão e resolução de problemas reais. Aprendizagem baseada em problemas. Esta é a tradução livre do nome dado ao modelo de ensino que a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa adotou a partir da metodologia usada há décadas na Universidade de Maastricht, universidade parceira da Católica neste projeto. Quase médico. Apesar de ter tido origem nos anos 60, podemos considerar que este ainda é um método de ensino inovador. O que é que o distingue das outras metodologias de aprendizagem e que vantagens tem, especialmente no ensino da medicina e em Portugal? Professor Bruno já deve estar habituado a muitas destas perguntas. Hoje vamos precisar de todas as suas respostas. Vamos tentar, estou cá para isso. Bruno Cardoso é professor especialista em Biologia Celular e integra o Corpo Docente da Faculdade de Medicina da Católica, uma parceria com o Grupo Luz Saúde e a Rede Hospital da Luz, além, como referi no início, da Universidade Holandesa de Maastricht. Obrigada por ter aceitado o convite para estar no podcast do Hospital da Luz Católica. Eu é que agradeço, muito obrigado. Bom, connosco está também Beatriz Matias. Olá, Beatriz, bem-vinda. Olá, obrigada. Disse bem Beatriz, desta vez. Beatriz é aluna do primeiro ano deste novo curso de Medicina e aceitou também participar neste episódio do Quase Médico. Obrigada. Obrigada. Bom, queremos saber como tem estado a correr este ano, este primeiro ano, Beatriz. Espero que nos vá contar toda a sua experiência. Bom, mas eu vou começar pelo professor Bruno. Este método de ensino começou a ser usado em 1960, como eu referi no princípio. Porquê é que continua a ser inovador? Ou pelo menos, ou esta ideia existe só porque nós agora falamos mais dela em Portugal? Bem, ele é inovador porque ele não se esgota em si mesmo. E o que nós temos na grande maioria das faculdades médicas em Portugal, eu não queria dizer estagnação porque não é esse o conceito, mas é um ensino muito tradicional, em que os alunos são expostos a conceitos. O Problem-Based Learning desafia completamente e desrompe completamente com esse dogma. Os alunos são expostos com um problema, com um conceito, e eles é que vão à procura desse conhecimento. São eles que dirigem o seu conhecimento para aquilo que precisam saber naquele determinado assunto. E neste contexto é inovador porque o ensino da medicina acompanha a própria medicina e acompanha o próprio conhecimento, em que nós estamos sempre a inovar. Há novos medicamentos a serem lançados todos os dias. Há novas formas de doença. Há novas doenças. As doenças já não são chavetas, conceitos estagnados no tempo. Há um contínuo entre o estado de doença X e o estado de doença Y, portanto. Mas, professor, quando está a falar disso, parece que estamos a falar de pessoas que já estão a exercer a sua profissão, não é? Não estamos a falar de alunos, ainda por cima do primeiro ano. Exatamente, mas nós queremos dar essa conotação logo desde o primeiro ano a estes alunos, para que eles sejam médicos de excelência. Porque o médico não é só o médico, não é só aquela pessoa que aconselha, e já podemos falar mais para a frente das competências que queremos que os alunos adquiram ao longo do curso. Mas ele é inovador porque acompanha o conhecimento em si, e o conhecimento não para. Ok, isso é o conceito. Agora explique-me como é que isso se aplica de facto, como é que é o dia-a-dia aqui dos alunos com o PBL. Com o PBL. Portanto, o PBL assenta em 4 pilares fundamentais. O contexto, a construção, a colaboração e o autodirigir. O contexto em que nós apresentamos o conhecimento agregado a uma situação concreta. Os alunos não procuram a anatomia do braço, por exemplo, só porque sim ou só porque estão a estudar o braço. Não, há um caso concreto em que o José magoou o braço naquele sítio específico e eles têm que ir à procura dos nervos, dos músculos que estão naquele determinado sítio em que o José magoou o braço. E onde é que eles procuram? Nos livros. Na internet, hoje em dia usa-se muito a internet, eles se encontram. Por acaso é engraçado, porque nós não lhes demos assim grandes fontes, tomem estes livros e vão à procura, eles encontraram. Portanto, eles são self-sufficient nesse ponto. Portanto, contextual, construtivo, ou seja, baseia-se muito no conhecimento prévio. Todos nós temos uma pontinha de conhecimento sobre um determinado assunto e nós o que lhes pedimos é: vão à procura desse bocadinho que sabem sobre determinado assunto e construam a partir daí. Colaborativo, porque eles discutem em sala de aula, discutem uns com os outros, discutem no bom sentido, note-se.
colaboram. Em que Uma discussão é sempre bom. Uma discussão é sempre bom, desde que não extravase para programa tipo bola. Quer dizer, é sempre construtiva. E é autodirigido, ou seja, os alunos é que sabem como é que o seu conhecimento está a ser construído. Se eu estou a ir bem, se eu não estou a ir bem, se eu preciso estudar mais anatomia, se eu preciso estudar mais sobre fisiologia, se eu preciso estudar mais sobre a hormona Y ou mais sobre a hormona X. Ou seja, tudo isto faz parte do PBL durante toda a semana. Oh, Beatriz, explique-me lá. Não se perdem no meio disto? Confesso que ao início foi uma adaptação um bocadinho complicada, porque nós estávamos habituados a chegar a uma aula, sentar, ouvir o professor, tirar alguns apontamentos, chegar a casa e juntar a informação àquilo que temos em manuais e tudo do ter a do sementa, ter exatamente, o livro. exatamente. E aquilo que acontece no PBL é que nós mesmos, claro, com o suporte do tutor que está presente durante a sessão de PBL, mas nós mesmos temos que saber procurar ali o equilíbrio entre uma sessão completa e aquilo que é essencial para um aluno de medicina saber e depois podemos aplicar nas avaliações que vamos tendo ao longo dos anos. Portanto, foi uma adaptação complicada ao início no sentido de saber onde ir buscar a informação, como organizá-la, como expô-la aos outros alunos. Mas ao longo do tempo e também muito baseado na colaboração que nós temos uns com os outros, nós confiamos muito uns nos outros e apoiamos-nos muito e com, claro, a ajuda dos tutores e dos professores foi sendo cada vez mais direto e mais natural. Mas diga uma coisa, Beatriz, eu estou-me a imaginar, enfim, sou mais velha, não é? Mas estou-me a imaginar a estudar o braço do Zé que estava magoado e tenho a certeza absoluta que começava a pesquisar e entretanto já ia no ombro e depois a seguir no pescoço e como é que no fundo vocês organizam essa construção do vosso conhecimento e como é que têm noção objetiva de que é um conhecimento que está a ser construído, que já lá está alguma coisa. Como é que percebem isso? Quando o caso nos é apresentado, nós temos 2 sessões para esse caso. Portanto, vamos ter uma primeira discussão que nós chamamos de pre-discussion, em que nós vamos ler o caso todos juntos, analisá-lo todos juntos, tirar os key points e daí formar aquilo que nós chamamos de learning goals, que é no sentido, por exemplo, nesse caso do José e do braço magoado, o que é que nós queremos saber? Queremos saber a anatomia do braço, o que é que isso inclui? Tendões, ligamentos, músculos, nervos, veias, artérias, tudo mais. E definimos isso como tópicos e subtópicos e depois é a partir desses learning goals que nós vamos para casa e procuramos nas bases que temos sobre esses temas e vamos tendo a certeza que temos tudo. E esses learning goals são-vos dados pelo tutor? São definidos em grupo? Como é que fazem parte do caso prático que vos é apresentado? Não, é definido puramente entre os alunos. Ou seja, temos um aluno ao computador a escrever, e ele também participa na discussão. Temos aquilo que chamamos de group leader, que é quem vai liderando a discussão em si, vai tendo a certeza que todos estão a participar igualmente e que estão a ser ouvidos. E depois vamos todos entre nós discutindo. Isto é importante para saber e para entender o caso do José, e isto não é importante, ou é importante para mais tarde, ou já foi apresentado eventualmente antes noutro caso, e então vamos fazendo essa seleção até chegarmos à forma mais óbvia de analisar o caso. Mas quando vos dizem que o braço do José está magoado, é um bocadinho mais do que isto, não é? Claro. Ok. Já percebemos que, Bruno, que os 4 pilares do PBL, e agora, enfim, a descrição da Beatriz ajudou-nos a perceber as vantagens para a aprendizagem deles como alunos de medicina. Pode concretizar isto um pouco, enfim, arrumar melhor as ideias em relação ao que é que são as vantagens do PBL para estes alunos? Continuando no que a Beatriz acabou de dizer, ou seja, é esta partilha de experiências entre eles na sala de aula e a resolução, não a resolução do problema, porque o Problem-Based Learning não é a resolução do problema, é a apresentação de um problema para chegar a um fim, aos objetivos de aprendizagem sob um determinado conceito, assunto, definição, o que quer que seja. Esta colaboração e partilha de informação que eu acho que é um dos key points para o Problem-Based Learning. E eles saberem exatamente onde é que têm que dirigir o seu conhecimento. Isto tem vantagens para os professores também? Tem muitas vantagens. E para a faculdade também.
Eu, por exemplo, explique lá. posso dar o meu caso específico. Portanto, eu sou especialista em biologia molecular, biologia celular, fiz doutoramento em leucemia, na área da genética, e sou coordenador do bloco 1.1, crescimento e desenvolvimento, em que vamos desde DNA, ATG e por aí fora, até mecanismos de envelhecimento celular e do indivíduo. Portanto, Isso cobrimos tudo no bloco 1. tudo no bloco 1.1. Quanto tempo demora esse bloco 1? 5 anos? Quanto tempo demora, Beatriz? Foram 4 semanas? 8 semanas. 8 semanas. Esse foi muito grande, é verdade. Foi muito grande, muitos conceitos para saber. Eu aqui a apostar que eram 5 anos, mas pronto. Exato. Podia ser, porque Pois, o Growth podia and ser. Development podia ser exatamente o curso de medicina inteiro. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu não sou especialista nem de perto nem de longe em histologia, em embriologia, mas o facto de termos o tutor não ser necessariamente um especialista, e na verdade é muito melhor que não o seja, porque eu, por exemplo, fazendo um self-evaluation às minhas skills de tutor, eu acho que sou muito melhor tutor quando não sou um expert na matéria do que quando sou. Porque quando sou um expert na matéria, temos a tentação de dar uma lecture na sessão tutorial. E não é isso de todo o que queremos. E os alunos não vão beneficiar em nada com isso. O que eles esperam de nós e o que eles querem de nós é que os dirigimos na discussão. Ok, este caso não é para discutir o princípio básico da... Mas está a assistir à discussão deles? Nós estamos a assistir à discussão dos alunos e estamos a intervir o menor possível, só para saber que a discussão vai no sentido que nós queremos, porque nós, enquanto tutores, temos um guião em que temos os objetivos de aprendizagem, é que a Beatriz muito bem se referiu, e o que é suposto cada um dos objetivos de aprendizagem ser discutido naquela altura, naquela aula, em que nós dizemos, ok, isso é super importante, é muito bem, esse conceito está muito bem empregue, mas nós não vamos abordar isso aqui, fica para o próximo ano ou para o próximo bloco. Mas isso não é assim um bocadinho desanimador? Quer dizer, estou a imaginar... Eu acho Fizemos uma grande descoberta, Beatriz, e de repente o tutor diz-nos, bom, não é bem por aí que eu quero que vão. Não, Já aconteceu? Já aconteceu, de facto, nós chegarmos a um learning goal que depois o tutor acabou por dizer que, por exemplo, era para a próxima sessão de PBL ou que até mesmo para o próximo ano. Mas a verdade é que, como este método permite muita liberdade, dá muita liberdade ao aluno e como já falámos, somos alunos de primeiro ano de medicina, não é? A informação que temos ainda é bastante reduzida, apesar de já ser bastante, em comparação aos profissionais de saúde é muito reduzida, como é óbvio. E portanto este método dá-nos muita liberdade e claro que de vez em quando vamos para além daquilo que está programado para a sessão, e é o trabalho do tutor guiar-nos no sentido de nos dizer isto é muito importante, como estava a dizer o professor Bruno, isto é muito importante e vocês vão ver isso definitivamente, mas para este PBL em si foquem-se mais neste sentido. Ok. E nós rediscutimos a situação até alcançarmos o learning goal certo. Muito bem. Esta pergunta é para os dois. Há algum papel do trabalho individual nesta dinâmica de construção de conhecimento e de aprendizagem? O trabalho individual... O estudo individual, o trabalho individual, tem um papel aqui também? Ou não? Tem todo o papel, porque na verdade aquilo que acontece é que o próprio aluno tem de, a partir dos learning goals, ir para casa e não apenas gerir o seu tempo de forma a saber como e quando estudar, como depois ainda ir ver o quê e por onde estudar aquilo que está nos learning goals. Portanto, nós temos que, de alguma forma, por nós, aprender quais é que são as melhores referências, as melhores bases, por onde é que é seguro, por onde é que a informação é viável, seja onde for que escolhermos obtê-la, e depois aplicá-la da melhor forma. Portanto, sim, tem muito essa componente individual e de autonomia. Ok, é isto, Bruno. É, até porque, voltando um bocadinho atrás, é um dos 4 pilares do Ok. Problem-Based Learning. Self-Directed Learning, ou seja, é o Certo. aluno que dirige o seu próprio conhecimento. Sim, centrado no aluno, exatamente. Centrado no aluno, exatamente. Muito bem. Há outras faculdades de medicina com este modelo? Enfim, Maastricht, naturalmente. Sim, que nós sabemos aqui em Portugal, pelo menos 2. O Minho, Universidade do Minho, Ok. e a Universidade do Algarve. Posso estar enganado, pode haver outras, mas que eu saiba de certeza, for sure, são estas 2. Explique-me a vantagem do PBL no ensino da medicina. Só existem.
vantagens. Mas é uma metodologia de ensino que faria sentido noutras áreas também? É uma coisa mais orientada para áreas científicas de ensino, de aprendizagem, de formação? Ou, enfim, não sei se a minha pergunta faz sentido. Mas... Faz todo sentido. Eu, sinceramente, eu veria isto a expandir-se para outras áreas. Por exemplo, nós fomos fazer um curso de formação à Universidade de Maastricht, fizemos um summer course em, lá está, Problem-Based Learning, e o que é que nós encontramos? Nós éramos um grupo de professores aqui da Faculdade de Medicina, éramos um grupo de 10, e tínhamos gestores, advogados, matemáticos, e tudo o que possamos imaginar. O Bruno abriu muito os olhos a dizer matemáticos. Matemáticos, quer dizer, discutir, assim, os teoremas problemas são o que são. reais, Problemas, exato, os problemas são o que são e as equações são o que são, portanto. Mas lá está, expandir as áreas de conhecimento no Problem-Based Learning. E eu só vejo vantagens, pessoalmente porque se centra no aluno, o aluno é que sabe exatamente aquilo que precisa de estudar. Eu percebo que isto seja super desafiante e até divertido, imagino eu, aprender desta maneira, mas é mais exigente. Eu não sei se a Beatriz teve alguma experiência como estudante universitária noutra faculdade. Não tive. Há alguns colegas seus que se tinham candidatado antes, não tinham conseguido, optaram por outros cursos e, entretanto, entraram finalmente em medicina. Já ouvimos aqui falar de algumas dessas experiências. Não sei se a Beatriz tinha essa experiência, mas a ideia que tem é que isto é mais exigente. Não tinha tido a experiência, mas já tinha ouvido as experiências de alguns colegas e até de amigos que tenho noutras faculdades de medicina aqui em Portugal e até lá fora. E é assim, é de facto, é exigente de outra forma, porque se formos a ver, o ser humano tem por base a resolução de problemas, não é? Já foi Sim, aí que todos evoluímos, não é? Exatamente. A nossa vida é resolver problemas. Portanto, de certa forma, é-nos natural, e foi sendo cada vez mais natural ter este método, precisamente por causa disso, da resolução de problemas. Por outro lado, temos esta exigência de que temos que ser nós a ser completamente autónomos no descobrir de conhecimentos que nunca tínhamos visto à frente, mas também temos o suporte dos professores. Portanto, é exigente, bastante exigente. Não consigo dizer que seja mais exigente. É exigente de forma diferente, até porque cada aluno é um aluno. E medicina não é uma coisa fácil, exatamente. não é? Medicina nunca é fácil, seja de forma tradicional ou seja desta forma, mas é sem dúvida uma evolução que eu acredito que todas as faculdades de medicina deviam adotar, porque só assim é que nós já desde muito cedo começamos a formar um pensamento clínico que é essencial e que vai ser essencial para os nossos anos enquanto espetáculo. Médicos, não é? Estou esmagada. Bruno, que competências é que queremos que depois estes alunos tenham e estas pessoas, não é? Como médicos tenham? O que é que estamos a formar? Enfim, eu estou aqui a usar o plural majestativo, não participando, mas na verdade isto é um pouco de todos nós, não é? Claro. Não, e pegando naquilo que a Beatriz muito bem colocou, estimular o pensamento clínico. Ou seja, além de adotarmos o Problem-Based Learning e os seus 4 pilares, a Faculdade de Medicina da Universidade Católica também tem por base um framework, uma estrutura de educação médica que se baseia nas CAMMEDs, é um framework que existe no Canadá, na educação médica do Canadá, e assenta-se essencialmente em 6 competências que um médico de alto nível deve ter. E é esses alto nível que nós queremos chegar. Eu vou ler em inglês, que se calhar é mais fácil, porque a tradução, para algumas é fácil, portanto, é o comunicador, o communicator, o professional, colaborador, collaborator, o líder, o health advocate, que aqui não sei muito bem a tradução, e o scholar. E nós queremos acreditar que isto, acoplado ao PBL, estimula todas estas competências, porque o médico, a conceito de médico está a mudar um pouco, e as pessoas já não procuram o médico não só para prescrever um medicamento X ou tratar da doença Y, é um confidente, é uma pessoa em que eles têm que confiar
para tratar da sua condição, seja ela qual for. E é alguém de quem esperamos uma colaboração na nossa... Exatamente. Não é? Hoje já não aceitamos cegamente tudo. Exatamente. Tudo E o médico hoje em dia já não é o doutor que toma as decisões sozinho, é um médico que trabalha em equipa, que discute as suas decisões em equipa. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos no IPL de Lisboa e tinha reuniões recorrentes com vários clínicos de lá, e todos os oncologistas trabalhavam as decisões em equipa. Por exemplo, para a cirurgia da mama, a equipa tinha o médico oncologista, o cirurgião plástico, o psicólogo e a assistente social. Toda esta equipa para dar suporte. Falar do IPO, podia ter falado do Hospital da Luz. É assim mesmo que acontece. É verdade. Lá. Ótimo. Pronto. Pronto, isso, Bruno. Beatriz, só uma pergunta final que eu acho que é fundamental para quem nos está a ouvir. Imagine, ponha-se no lugar de quem está a pensar vir para cá. Um futuro aluno aqui da Faculdade de Medicina da Católica, e que de repente esteja a imaginar-se, então não vou ter os livros que é suposto, como é que vou estudar e como é que vou saber as coisas, e então não vou fazer exames, e enfim, dicas, dê lá alguns conselhos aos seus futuros colegas, se for capaz, o que é que eles podem esperar e como é que se devem preparar para isso. Um futuro aluno que venha para esta faculdade, obviamente tem que estar preparado para receber muitos desafios. Tem que estar preparado para ter uma mente muito ativa e estar sempre a pensar, porque é isso, tudo neste curso nos estimula a pensar para nós e por nós, e também depois a partilhar isso com os